o que eu encontrei de resposta foi que me deixou muito triste, porque a pessoa disse que nem o Ministério Público dava conta dessas pessoas. Então, ela não queria entrar nessa briga, né? Nessa história, né? Da fome, de ajudar na cozinha. E depois, essa mesma executiva, né? Fez lá, começou a usar o plenário como fala a fome, né? Quer dizer, que a gente possa não deixar essas pessoas usarem a fome, né, agora como bandeira política, mas que seja um programa mesmo efetivo, né? E que a gente possa reconhecer os nossos nessa enfrentamento, né? Não deixe que pessoas políticos se aproveitem, né, desse espaço que agora está tomando, né? É, uma verdadeira enfrentamento. Só isso mesmo. Obrigada, Cris. Pessoal, o Breno Jabreu e o Luiz Sérgio tinham levantado a mão. Eu peço desculpas, porque aqui eu estou um pouco confusa, porque são muitas pessoas na sala e eu não tinha visto. Então, eu vou passar a fala para eles. Eu vou só, antes, um destaquezinho aí da fala do colega, mas na sequência, viu, Breno? Você pode fazer sua colocação. Depois o Luiz Sérgio já passa direto para ele, o Luiz Sérgio faz essa colocação, e a gente volta para finalizar com os comentários da mesa, né? Para a gente estabelecer esse teto de 11 um pouquinho, né? Hoje sábado, gente, né? Bom, tem criança pequena em casa, acho que a gente pode mais ou menos pensar nisso, mas podem ficar muito à vontade, Breno e Luiz Sérgio, para falar. Meu comentário, tá? Ele é bem, bem pequeno no sentido de dizer que bom, primeiro o MTST, ele sim, né? Está no comitê, sim, tem uma pessoa, tem a figura lá de uma pessoa representante que está no comitê, a Cris, quem tá, as cozinhas que integram o comitê sabem quem são os componentes, né? O MST, nossa, foi incrível a atuação do MST em alguns momentos da pandemia especificamente, né? Enquanto algumas frentes elas estavam se fechando, o MST ele estava produzindo e levando essa produção para os territórios periféricos. Eu acho que eu não vou ter os dados aqui precisos, você me desculpe, mas a mídia, inclusive, publicizou alguns desses momentos. Alguns, não publicizou todos os momentos, tá? Acho que são dados, inclusive, bem fáceis de serem apresentados. E concordo com a Cris, né? Fazer desse tema, que é tão sensível à humanidade, eu diria, um trampolim para político nenhum, mas reconhecer quem esteve à frente o tempo todo de mãos dadas com a comunidade e aqueles que, mesmo que não tenham estado por todo o período, mas que em algum momento deu as mãos ao movimento e vai seguir junto, né, também. Mas é isso, não esse trampolim, mas a mostrar a importância desses parlamentares nessa luta, né? A Fred, só para destacar que eu tenho ficado muito sensível à dinâmica do território de Anguruçu. Sul. Inclusive, um aluno trouxe a proposta de estudar o acesso à alimentação, a relação aí com a questão da pobreza, das vulnerabilidades sociais, que é o Anderson Marreira, e ele está estudando esse território. Tá? Então, o papel lá ai, gente, não sei, a gente só chama Léo Suricachi, né? Bom, mas acho que é o nome que ele gosta de ser chamado, né? Não sei, não, mas eu acho que ele tem uma atuação bem significativa no território. E aí, isso me motivou a aceitar esse desafio. E aí a gente está com o Anderson lá estudando um pouco esse território, tá? Então, passo a palavra para os dois colegas e vi que a professora Clélia levantou a mão também. Então, Clélia, você espera os dois colegas falarem, daí você pode falar e a gente já faz aqui, já vai caminhando para o encerramento. Pois não, Breno? Breno Abreu, você nos escuta? Bom, vamos então passar a palavra para o Luiz Sérgio.
Se o Breno voltar, ele fala após o Luiz Sérgio. Pode ser, Luiz? Fernando, você tem certeza que eles levantaram a mão? Oi, professor. Sim, eles tinham levantado a mão, mas não sei, acho que talvez tenham perdido a conexão, alguma coisa nesse sentido. Acho que a senhora pode passar a fala para a professora Clélia, caso eles voltem. O Luiz Sérgio está informando aqui que está com problema no áudio. Luiz, se você não se incomodar de digitar sua questão enquanto eu passo a palavra para a professora Clélia, eu acho que dá certo assim, certo? Sem problemas. Luiz, pois não, pode ficar à vontade aqui no chat. Clélia, passa a palavra. Deixa eu tirar aqui minha mãozinha. Eu quero parabenizar a mesa, foi muito interessante, a gente aprendeu muito sobre a agricultura urbana, as cozinhas comunitárias, e como ela tem contribuído para ajudar essas populações vulneráveis a superar um pouco a fome nesse momento, né? Principalmente no momento da epidemia. Eu acompanhei algumas instituições, algumas ONGs que pediam apoio, e eu vi muitos trabalhos bonitos, né, que você vê com umas pessoas que pareciam cada um na sua ilha, né, saem desses ambientes e vão contribuir, né, para um projeto mais amplo. Então, isso aqui como a pandemia revelou grupos que foram solidários com os colegas, e foram algumas pessoas com uma renda, outros sem renda nenhuma, dividindo o pouco que tinham, né? E aqui a gente ouviu várias propostas, como a da árvores frutíferas nas praças, é viável, não é viável? Né? O que é que a gente pode ajudar a viabilizar várias propostas que foram feitas? E aí a gente tem qual o papel nosso, né? De que forma contribuir, né? Outra coisa que às vezes eu fiquei pensando, que como a Fortaleza cresceu muito a cidade, valorizou muito a terra urbana, o preço da terra subiu muito, né, no valor de troca, como se diz, né, de comercialização, e até a população de baixa renda foi sendo expulsa para os municípios da região metropolitana. Mas, mesmo assim, a gente está vendo que existe ainda espaço para uma agricultura urbana, né? Como o Arley falou, a agricultura vertical, a produção, como diz, até uma garrafa PET, às vezes a pessoa nem imagina isso, só imagina a agricultura com terrenos muito grandes, né? Com áreas muito grandes. Será que nas áreas, nas praças, é possível fazer isso? É contra a legislação? O que é que a gente pode fazer na sugestão da legislação? Então, eu estava vendo aqui assim, que nós estamos discutindo o plano diretor. Será que o grupo de agricultura urbana não deveria se envolver também nessas discussões nos seus bairros? Para que propostas poderiam ser feitas, né? No espaço de escola, no espaço de centro de saúde, no espaço que já existe, às vezes, espaços públicos que não estão sendo aproveitados, que poderiam ser cedidos para um projeto coletivo desse, né, que leve, como foi muito bom o Arley falando, que veio desde a compostagem, a produção, a chegada às cozinhas comunitárias e à mesa do cidadão. Né? Então, é um projeto que mereceria, quer dizer, já estão sendo feitos por você, né? Que mereceria mais apoio de outros grupos da sociedade, da universidade, como o NUPEGA, como a Rede Delis. Então, existem vários grupos, né? E nós vamos ver de que forma nós, do Observatório, também poderíamos contribuir, né? Reforçando. E que também de que forma nossos alunos, né? Que eles sempre ficam dizendo, não tem espaço, eles têm. O plano diretor está sendo discutido agora. Vocês já foram alguma vez o debate no plano diretor na sua comunidade, no seu território? Não, então não fico falando mal que não existe espaço. Os poucos espaços que existem, a gente não ocupa, e aí justifica para se aprovar qualquer coisa. Então, nós todos, né, da universidade, os alunos, que são também muitos da periferia, outros classe média, outros de todos os setores, muitos professores que também passaram, como eles diziam, a origem, né, rural. Né? Eu me lembro sempre de que meu pai, só que meu pai já morreu, fugiu do Canindé na seca de 15. Ele nasceu em 9, a mãe
veio com os filhos para Canidé, na cerca de 15, e aí teve outros filhos e contribuiu. Foi mudando de vida. A cidade é muito um ambiente de ascensão social, porque tem mais oportunidade, mais escola, mais apoio. E aí a gente tem que ver de que forma não é só o Estado que está dando apoio, são as ONGs, são as cozinhas solidárias, são comunitárias, que isso é uma coisa muito bonita e temos que divulgar, né? Divulgar para fortalecer e para inserir mais pessoas. Quantos alunos nossos moram em algum bairro desse, quantos não conhecem essa realidade, quantos nem que poderiam contribuir mais e não contribuem, né? Então, eu fico aqui só levantando essas questões e ver de que forma atrair mais pessoas para esses projetos tão bonitos que vocês estão realizando, né? E que as pessoas mesmo, nossos alunos que são dessas periferias, será que eles estão participando ou fica só criticando que ninguém faz nada? Falando mal dos alunos. E os professores também, né? Yara. A Yara foi fazer um projeto onde? Na Serrinha, o bairro onde ela nasceu. Então, eu acho importante, né, essa contribuição de cada um de nós a partir da nossa realidade ou da realidade que a gente tem vivenciado, tá bom? Então, o Luiz Sérgio voltou, quer fazer a pergunta dele. Mas eu queria só saber essa história de como nós poderíamos ver um plano diretor, né, o Arley, a Cristina, a Helena, como é que a gente pode buscar criar na legislação um ambiente, um espaço, seja nos espaços públicos, porque tem a lei de parcelamento. A lei de parcelamento já garante 10%, sei lá, 5% de área verde, para espaço para circulação, para institucional. Então, será que nesses novos loteamentos poderiam ser feitos? E mesmo nas comunidades que têm ocupado espaço, será que eles guardam espaço para o lazer, para essas atividades? Então, são questões. Né? E outra questão é das árvores frutíferas. Será que isso pode ser incorporado? Né? Foi a Cris que propôs, né? Será que poderia ser incorporado também na discussão do plano diretor? Que é através, mesmo que a legislação não seja respeitada, mas a gente pode cobrar porque está na legislação, né? Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Oi, Clélia, obrigada aqui pelas suas palavras, tá? O Luiz Sérgio colocou a pergunta dele, eu vou ler rapidinho aqui, tá? Gostaria de perguntar se seria possível uma parceria com a agricultura familiar dos assentamentos com essas cozinhas comunitárias. Sabendo que a venda de gêneros alimentícios passam por atravessadores que inviabilizam o valor final dos produtos. Por exemplo, o custo vivo de um carneiro é de R$6. No final, o mercado chega a 28. Como podemos trazer esses produtos para a cozinha solidária? O que me ocorreu agora, mais uma vez, falar do PAA. Porque, por exemplo, a ideia do PAA é justamente garantir, né, a compra dos produtos produzidos pela agricultura familiar. Então, por exemplo, o PAA ele teve um impacto, junto com o PENAI, gigantesco na melhoria da alimentação escolar das crianças, porque as crianças passaram, quem estuda o tema sabe bem disso, porque as crianças passaram a incorporar nos seus cardápios alimentares semanais, lembrando que a escola muitas vezes é onde a criança tem a oportunidade de fazer as principais refeições do dia, então passou a ser incorporado nesse cardápio frutas, legumes, tubérculos, tudo muito mais fresco e produzido de forma agroecológica, né? Então, esses programas, né, Luiz, eles são fundamentais. Por exemplo, eu não sei como isso está articulado, aí o Arley ou a Cris, alguém pode falar melhor, mas eu não sei como está a articulação, mas eu acredito, tá? Eu acredito que esse circuito que o Ceará Sem Fome traz é com produtos da agricultura familiar, porque é algo que é uma pauta muito forte, assim, é uma pauta que já se apresenta de cara, tá? Se vai comprar alguma coisa, comprar do pequeno produtor, estimular, garantir a compra, porque os nossos produtores, eles, como eu mencionei, inclusive, eu gosto muito, assim, depois que eu fiz a imersão no campo dos municípios da região metropolitana, eu fiquei mais certa, nós aplicamos mais de 100 questionários, eu fiquei mais certa que tem um potencial produtivo incrível, só que você precisa garantir a compra, né? Então, quer dizer, perder a produção,
perder todo o investimento, que já é pouco, não é só, não é só frustrante, é um problemão para o pequeno produtor, tá? Então, ele vive daquilo, ele sustenta a família daquilo. Então, não é só, não é algo simples, não se restabelecer depois, por exemplo, de você perder. Eu lembro muito de um caso específico, eu vou até falar para vocês. Quando a gente fez as entrevistas em Trairi, os produtores, eles falavam assim, olha, a gente já produziu, o que você produz aqui hoje? Ah, eu produzo cebolinha, cheiro verde, um pouco de alface. Ah, mas eu já produzi maxixe, macaxeira, mamão, né, que é as frutas. Aí falava um montão de coisa. Então, por que você não produz? Você não consegue mais produzir? Qual que é o problema? Não, o problema é que a gente precisa garantir escoamento. O problema é que o PA só contempla tantos agricultores. A gente tem que sair da fila para dar lugar para os produtores. Falei, nossa, mas Trairi um lugar que está no circuito turístico, né? E os hotéis falaram, não, a gente tentou isso, a gente foi até os hotéis oferecer a nossa produção agroecológica, nossa produção, mas eles falaram que já tem um modelo, um esquema junto à compra dos produtos da FEASA. Como assim? Então, são coisas para a gente pensar, né? Como assim as prefeituras, os municípios não estão atentos a isso, né? A essas relações? Como isso tudo acontece, né? Então, quando você faz essa pergunta, Luiz, é muito interessante lembrar disso, dessa preocupação dos governos, né, de esquerda, no sentido de que a produção da agricultura familiar ela precisa ser considerada, né, levando em consideração a garantia da compra, por um preço justo, né, para que o pequeno produtor consiga produzir, manter sua família, e que, claro que não tenho dúvidas de que isso tudo, além dos aspectos, né, da saúde, do alimento fresco, que é muito importante, com relação ao assunto que você mencionou aqui, é comprovado, né? E é muito mais barato. É muito mais barato você comprar de quem está próximo, né? O custo do transporte ele ainda é muito alto, ele é um empecilho, tá? Para a pequena produção no contexto aqui da região metropolitana. Pois não, Ana, pode falar. Eu vou passar uma fala final de comentários e já de finalização, tá bom? Certo, eu vou falar só bem rapidinho, só para complementar o que... na pandemia, a gente teve um exemplo desse, uma cooperativa que fazia a relação com escolas de Maranguape, ela ficou sem ter como escoar, né? Porque as escolas estavam fechadas, mesmo eles dando para a comunidade escolar, ainda sobrava muito. Então, a gente teve um parceiro que comprou todo esse insumo e deu para as nossas cozinhas, né? Fez a distribuição entre a cozinha Casinha do Bem e a Casa da Sopa. Então, a gente está procurando essa comunicação para que isso aconteça, porque a gente sabe que um dos entraves maior que faz o custo aumentar realmente são esses atravessadores. E que na hora de chegar o produto final, né, que são as refeições, né, das cozinhas solidárias, os coletivos, né, de cozinhas, as unidades produtoras de alimento, como estou chamando agora, encarece mais devido a isso. E a gente fazendo essa relação, essa ligação direta, vai facilitar bem mais. Então, uma das nossas expectativas é que seja criado esse canal diretamente. Obrigada, Cris. Uma pessoa acabou levantando a mão depois, mas eu acho que a gente está aqui para debater, né, gente, conversar. Vamos ouvir a Joana, e aí depois da Joana eu já passo a palavra direto para o Yarley e para a Helena. Fique à vontade, Joana. Foi sem querer, eu não ia falar não, tá? Ah, não, querida? Tá bom, tranquila. Mas fique à vontade. Não, desculpa, foi sem querer.
querer aqui, eu toquei na tela do celular, desculpa. Pois não, querida, sem problemas. Então, vamos aqui fazer uma fala final, Helena e o Arlen. Olá, gente, novamente. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que nos foi dada, né, por participar do momento ímpar nessa discussão tão importante, tanto na produção como no combate à insegurança alimentar. Então, gente, vamos. No momento, Joana, por favor, desliga o som. Está vendo. Oi, melhorou? Desligado, acho que é o de outra pessoa. É o da Joana. Oi, gente, mais uma vez gostaria de agradecer a oportunidade nesse momento ímpar dessa discussão de combate à fome e produção urbana, pois nós sabemos a escassez que está de alimentos nas mesas das nossas famílias, principalmente periféricas e em situação de rua. Pois nós sabemos a dificuldade que está exatamente em se alimentar. Imagine para a gente que tem um lar, imagine para as pessoas que estão em situação de rua, que além de tudo, de se preocupar com o alimento, e quanto consegue, aonde vai preparar esse alimento? Então, gente, é importantíssimo o trabalho das cozinhas solidárias, assim como que elas forem nomeadas, porque não importa o nome, sim os trabalhos que elas realizam. As cozinhas solidárias, né, estão tentando fazer a diferença, né, em várias famílias. Nós também aqui estamos tentando, né, a gente está tentando fazer a diferença, né, nas famílias, né, que passam por dificuldade, que não são poucas, são muitas, né, e esperamos dar continuidade. E é isso aí. Muito bem, Helena. Depois eu esqueci de pedir para você comentar sobre a importância dos aspectos nutricionais, né? A gente na última reunião, a gente estava no mesmo GT e aí o pessoal falou da sua experiência, né? Sei lá, mais de 15 anos aí trabalhando, né, na cozinha, trabalhando com o pessoal da nutrição. E aí é um aspecto também que deve ser mencionado, né? Que não é oferecer qualquer comida, né? Mas oferecer uma comida balanceada e a preocupação que as cozinhas, claro que elas trabalham com doação, né? Mas a preocupação que vocês têm, que o pessoal das cozinhas tem de fazer um alimento balanceado, sempre que tem a oportunidade, né? Trabalhar com a questão dos legumes, das verduras, das frutas, né? Sempre fazer o balanceamento ali com os carboidratos, as proteínas, esse carinho e essa preocupação que as cozinhas têm também, tá? Não pensem que eles não fazem isso porque eles não querem, eles sabem da importância de se fazer, têm uma formação mínima de pessoas como, né, que trabalham nas cozinhas. A Helena tem essa aproximação com essa questão, e eles não fazem da maneira mais adequada, porque, na verdade, são dependentes de doação, e aí é complicado, né, Helena? Mas, enfim, muito obrigada, Helena, muito obrigada, Warlen, muito obrigada, Cris, pela possibilidade, e, mais uma vez, obrigada. Tá? Alguém fez um comentário aqui. Parabéns a todos pelo excelente debate sobre acesso e direito aos alimentos na cidade. Observe que a rede de cozinhas do Grande Bom Jardim está se tornando um importante exemplo de articulação social para outras cozinhas da cidade que estão em seus bairros, lutando e fazendo seus trabalhos, mas ainda não foram mapeadas e continuam ocultas para o poder público. Como a Cris colocou, o destaque da importância de como outras cozinhas também têm feito um trabalho muito significativo e precisam, sim, aparecer nesse mapa, né? Obrigada para quem veio aqui, esteve a manhã toda com a gente, preocupado, né, com essas questões. E aí eu vou encerrar aqui a minha fala e vou passar para a professora Clélia fazer esse encerramento formal e oficial, tá bom, Clélia? Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Yara, foi excelente. Obrigada a todos os participantes, foi excelente a mesa de hoje. A gente aprende muito, né? Ainda bem que está sendo gravada, que nós podemos divulgar e colocar no site do Lapur, né? O link para esse debate.
Eu queria convidar, que nós estamos aqui organizando, né, das atividades do direito à cidade, para outra atividade de um projeto que é as trilhas urbanas, né? Já está o cartaz. Trilhas urbanas, que a gente vai também ter como tema a Fortaleza e o direito à cidade, que vão ocorrer no dia 14 e 15 de abril. Né? Sempre a gente faz, no dia 14, uma palestra, uma mesa redonda no Instituto do Ceará, que fica no centro, que vai contar com a presença do cientista político, professor Filomeno Moraes, professor da UES, de Ciência Política, de Direito, da Faculdade da Unifor, que tem muitas publicações, e sócio efetivo do Instituto do Ceará. E é um grande especialista na Constituição de 88, né? E o professor Alexandre Queiroz, professor do Departamento de Geografia, coordenador da pós-graduação em Geografia, pesquisador do Observatório, e autor de um dos capítulos do livro, né, que direito à cidade é também direito ao lazer, é direito ao ócio, não só ao negócio. Né? Então, são questões que vão ser tratadas na questão da cidade no dia 14. No dia 15, nós vamos ter várias trilhas saindo do centro da cidade, né, que todos os anos nós fazemos, muitos alunos de escola pública, né, e outros, e aí teriam os temas espaço de vida e morte, onde cada um tem o seu roteiro, né? O espaço do ócio e negócio, a Fortaleza e o mar, e a geometria territorial do poder. Então, cada um tem um professor, tem um especialista no tema, onde no percurso que nós saímos do Instituto do Ceará, que tem abertura à divisão dos grupos, e de lá nos deslocamos para as principais praças de Fortaleza, para como Praça do Ferreira, Praça Zé de Alencar, Praça dos Leões, Passeio Público, Praça da Estação, né? E também com os equipamentos urbanos onde a gente passa, né? Como a Palácio da Luz, que a gente já falou agora com a presidente da Academia Cearense de Letras, para abrir e receber todos os grupos que vão passar na Praça dos Leões, né? Que tem também acesso a Igreja do Rosário, né? O Museu do Ceará, né? E tem também, vamos passar pela Fortaleza do Nosso Senhora da Assunção, que o nosso presidente do Instituto é coordenador da área de patrimônio da Fortaleza, que diz que está aberto para vocês passarem e conhecerem a Fortaleza, inclusive água para refrescar. Né? Tem também outros ambientes que nós vamos visitar, como a Praça dos Mártires, né? Que é o atual passeio público. Passaremos pelos grandes equipamentos, o Museu da Indústria, que nós falamos, um antigo hotel, né? O Hotel La France, que em frente ao Museu a Praça do Passeio Público, a Santa Casa, e, no final, algumas vão até mais longe, como o espaço do mar, né? A cidade do mar, vai até o Centro Dragão do Mar, e Fortaleza, a cidade Fortaleza, Espaço de Vida e Morte, que vai até o cemitério São João Batista. Já o espaço do ócio do negócio vai ao Museu da Indústria, ao Centro de Pequenos Negócios, o centro da cidade, o esqueleto da morgue, porque o negócio é tanto um negócio formal, como também um formal, onde grande parte da população tem essas estratégias de sobrevivência, né, ocupando as praças, vendendo os produtos que eles são disponíveis ou pela produção artesanal ou pela revenda de produtos industriais. Então, conto com vocês todos nesses 2 dias de atividades, né? E obrigada a todos que permaneceram até esta hora, né, participando ativamente dos debates. O livro também está disponível, né, o link aí, Reforma Urbana e Direito à Cidade, é um livro, um e-book gratuito, né, que vai ter vários temas que estão sendo discutidos nesse fórum e que está aberto a todos vocês. Fernando, a palavra é com você, o coordenador da atividade. Não, só para finalizar, professora, eu gostaria de destacar o próximo encontro, que vai ser no dia 29, agora de abril, que vai ser de forma presencial, na comunidade do Serviluz. O endereço certinho ele vai ser publicizado nas plataformas do Lapur
Então, peço que vocês fiquem ligados para pegar essa informação. E o tema vai ser a defesa das leis como instrumento de reforma urbana. Como apresentadoras, nós vamos ter a professora Joísa Barroso e a professora Valéria Pinheiro, tá certo? Então, fica o convite e fica aí o lembrete para o nosso próximo encontro do Fórum Reforma Urbana e Direito à Cidade. Fernando, podia falar um pouco sobre, só citar os outros para dar vontade de continuar participando, né? Os outros eventos. Sim, tem Citei, Clélia, eu citei, viu, eu já mostrei o quadro no começo e citei todos os encontros, viu? Já fiz aqui o marketing. Tá. Pronto. Mas pode só reforçar. Então, tem esse presencial, tem o do Bom Jardim, né? E o do Bom Jardim, e o primeiro que foi presencial, os demais serão de forma remota, assim como o da professora Clélia e o de hoje da professora Yara. E também só falar do lançamento do livro, né? Tem um livro que foi lançado virtualmente, como e-book, e nós encomendamos alguns livros para ser lançado fisicamente aqui, com a presença do coordenador-geral do Observatório das Metrópoles, professor Luiz César Queiroz Ribeiro. Então, só outra pergunta que fizeram é sobre a gravação, já foi colocada aqui no chat, que ela vai ser disponibilizada no YouTube do Lapur, tá certo? Então, fiquem ligados também nas nossas plataformas para acompanhar todas essas informações. Pronto, encerrou? Então, obrigada a todos, um bom final de semana, e em breve nós nos encontraremos todos lá na ZEIS do Cais do Porto, do Sérgio Luiz, né? Contamos aí com todos vocês, vai ser muito bom, não só atividades à distância, mas as presenciais também.